Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula sobre missões, hein? A partir do domingo nós começamos a estudar essa revistinha, ó, Missões e Você, né? Nós estávamos vendo histórias de pessoas que pregaram o Evangelho, falaram do amor de Deus. E por que nós estamos estudando missões, né? Foi uma ordem que o Senhor Jesus deixou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então eu vou orar e logo em seguida nós vamos para a nossa aula, tá bom? Santo, eterno e poderoso Deus, obrigada por esse dia, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, obrigado pelos livramentos. Deus, obrigado por mais essa oportunidade de falar da tua palavra. Abençoa, Senhor, as crianças, suas famílias. Abençoa, Deus, o pastor, os missionários. Supra a necessidade de cada um. E obrigada, Deus, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Então, domingo nós vimos sobre o que é missões. Né? Missões é cumprir um propósito, um objetivo. E Jesus nos deixou um propósito, uma ordem, né? Que está lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós temos a responsabilidade, eu e você, de pregar o evangelho a toda criatura. Todo cristão é um missionário. Nós vimos também que existem famílias espalhadas pelo mundo que vão especificamente sair da sua cidade e vão para outros lugares onde não tem muitos cristãos, para que elas possam pregar o evangelho ali. E hoje nós vamos aprender sobre a mensagem que devemos levar às pessoas. Mensagem de esperança, mensagem de alegria, mensagem de salvação, de perdão, né? Que o Senhor perdoa os nossos pecados, nós devemos abandoná-los e que Ele lava o nosso coraçãozinho e nos transforma, né, em uma nova criatura. E a nossa historinha de hoje vocês já devem conhecer. É de um cego. Era um homem que ele era cego de nascença. Ele não viu a mamãe, ele não conhecia o papai dele e ele sofria com isso. Ele cresceu, foi criança e brincou cego, sem enxergar nada. E ele estava pelo caminho, porque naquela época as pessoas cegas, como é que ele ia trabalhar? Então ele estava assentado pedindo esmola às pessoas para que pudesse sobreviver. Ele já era grande. E Jesus estava passando por aquele lugar e viu aquele cego. Jesus estava passando com os seus discípulos e viu o cego. E os seus discípulos ficaram assim pensando: poxa, por que será que ele é cego? Ele nasceu assim. O que será que esse homem fez de tão grave para ele nascer assim? E aí Jesus disse aos discípulos dele: não, ele não nasceu, nem ele pecou, né? Não foi culpa dos pais dele, nem dele porque ele nasceu assim. Mas assim, nasceu assim porque ia se cumprir um propósito na vida daquele cego. Deus tinha um propósito na vida dele. E Jesus estava ali para levar a mensagem de alegria e de salvação para a vida daquele cego. Sem saber quem estava se aproximando dele, imagina você se enxergar, se aproxima uma pessoa e passa barro nos seus olhos. Pois é, Jesus fez barro no chão, passou nos olhos daquele homem e disse para ele: vá até o tanque, lave o seu rosto. E aquele homem foi. Ele foi até o tanque de Siloé e lavou os seus olhinhos. Quando ele abriu, que maravilha! Ele estava enxergando, crianças. Não estava mais cego. Mas ele não sabia quem tinha feito aquilo. Sabia que ele foi curado. E ele ficou muito feliz. E ali os fariseus que estavam ao redor dele não acreditaram que era um milagre. Aí chegou para ele e disse: por que estás tão alegre? O que aconteceu com você?
Eu fui curado. Um homem passou barro nos meus olhos, mandou eu vir lavar. E ele começou a contar e agora eu vejo. E os fariseus, me conte essa história de novo. Ia chegando e ele já estava cansado, o cego, de contar a mesma história. Fui curado. Um homem passou barro nos meus olhos. Olha, fez e passou, mandou eu vir lavar. E eu enxergo. Eu era cego de nascença. Os fariseus não estavam acreditando nele. Que coisa. Ele ali falando, falando. E os fariseus ficaram tão revoltados com ele que expulsaram ele ali daquele local. Jesus ficou sabendo que ele foi expulso daquele lugar. E Jesus disse para ele: Você crê no Filho de Deus? Chegou para o homem e perguntou: Você crê no Filho de Deus? E aí o cego respondeu: Quem é ele para que eu possa acreditar? O coração daquele homem já estava atento à mensagem do Evangelho, à mensagem da salvação. E aí Jesus disse: Sou eu que falo contigo. Eu mesmo que passei barros nos teus olhos. E aquele homem, crianças, disse: Sim, eu creio que tu és o Filho de Deus. E a partir daquele momento, ele não só passou a enxergar com seus olhinhos, mas também com seu coração. Ele foi salvo dos seus pecados. Jesus entrou no seu coraçãozinho e ali ele recebeu a salvação, ele recebeu a mensagem do Evangelho, da palavra de Deus. Jesus não estava só preocupado que aquele cego viesse a enxergar, mas também que ele fosse salvo, recebesse a salvação. E assim, não só tivesse mais cego espiritualmente, ele iria reconhecer os seus pecados, pedir perdão, se arrepender e reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, aquele homem, além de falar das suas vistas, que ele passou a enxergar, ele passou a falar do seu milagre espiritual, que Jesus veio para curá-lo e salvá-lo. E aquele homem foi salvo e ele recebeu e foi pregar para as outras pessoas, levar a mensagem do que Jesus tinha feito por ele. Então, crianças, vocês já receberam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Vocês acreditam na mensagem da cruz? Na mensagem que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu creio, vocês creem que Jesus Cristo é o Salvador. Essa é a mensagem que devemos levar ao mundo. Jesus, ele é o nosso Salvador. Infelizmente, nem todo mundo vai nos dar ouvido, como aqueles fariseus que expulsaram o cego e não acreditaram que havia acontecido um milagre. Mas a gente não precisa ficar triste. Devemos perseverar e continuar falando, porque o Senhor Jesus, ele vai tocar no coraçãozinho daqueles que realmente, como aquele cego, acreditarem nele. Então, crianças, vocês precisam acreditar que Jesus Cristo é o seu Salvador, que ele veio ao mundo para te tirar, salvar, tirar do pecado. E um dia nós vamos ter a vida eterna. E enquanto estivermos aqui na terra, vamos levar às pessoas essa mensagem. E tem uma musiquinha que vocês conhecem que diz que o amor de Deus é maravilhoso. Nós vamos cantar? O amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso. Que grande amor! É tão alto que não se alcança, é tão baixo que não tem fundo, é tão largo que não tem lado. Que grande amor!
Que grande amor que Deus tem por mim, por você e por muitas pessoas também. Então vamos levar a mensagem do amor de Jesus ao mundo. Tá bom, crianças? Então, eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, tá? Deus abençoe. Eu vou orar concluindo a nossa lição. E semana que vem temos mais uma historinha sobre missões e vamos também aprender, vamos conhecer um dos nossos missionários que a igreja, o TBF, apoia. Combinado? Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, porque podemos, Pai, ser um povo separado teu. Que possamos, Senhor, pregar a tua palavra, mesmo aquelas pessoas que têm um coração tão difícil, duro, mas eu sei que o Senhor conhece cada coraçãozinho. Pessoas, crianças, possamos pregar a tua palavra e levar ao mundo. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, um beijo, fiquem com Deus. Eu vou colocar aqui uma musiquinha que essas semanas vocês vão ter que ensaiar para poder, quando a gente voltar no domingo de louvor, a gente cantar. Combinado? Então, beijo, fiquem com Deus. Um beijo para as mamães também. Boa semana, que Deus nos fortaleça.